Você percebe que tem algo errado quando liga o carro numa noite chuvosa, aciona o farol de neblina e nada. Ou pior, ele até acende, mas a lente está trincada, embaçada por dentro, com aquela água parada que parece pequena, mas vai corroendo tudo. Aí vem a tentação. Isso é só tirar um e colocar outro. Só que no T-Cross, esse só costuma ser o começo da dor de cabeça. Porque o farol de neblina fica num lugar onde acabamento, presilhas e vedação trabalham juntos. Se você força no ponto errado, quebra encaixe do para-choque, se monta com sujeira na borracha, volta a entrar água. Se compra a peça errada, o conector não casa, e você descobre isso com o carro desmontado. Então a ideia aqui é te guiar pela troca do farol de neblina no Volkswagen T-Cross, com a cabeça de quem quer economizar, mas não quer pagar depois com retrabalho. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é puxar e trocar. O segredo é saber exatamente o que você vai substituir, preparar o acesso do jeito mais seguro e fechar tudo com teste e checagem, para não ter que abrir de novo. Primeiro, vamos mapear o problema, porque farol de neblina com defeito pode significar coisas bem diferentes. Tem o caso clássico da lâmpada que queimou, tem o conjunto que trincou por pedrinha e começou a embaçar, tem infiltração por vedação mal assentada, ou por uma microfissura que você só vê quando a lente está limpa e seca. E tem o caso em que o farol está bom, mas não chega energia, conector frouxo, oxidação ou até fusível. Não é para virar diagnóstico profundo, mas tem 2 checagens simples que evitam você comprar peça à toa. Confirmar se o outro lado funciona e observar se o seu problema é não acende ou acende, mas está comprometido por dentro. A segunda coisa é decidir. Você vai trocar só a lâmpada ou o conjunto inteiro. Em alguns carros, o farol de neblina permite troca de lâmpada por trás, com uma tampa e um soquete. Em outros, dependendo do conjunto e do espaço, a troca de lâmpada até existe, mas é tão chata que você acaba desmontando quase a mesma coisa que desmontaria para trocar o farol inteiro. E existe um detalhe importante. Se a lente trincou ou entrou água, trocar só a lâmpada é enxugar gelo. A umidade volta, oxida contato, reduz vida útil e você fica preso num ciclo de queimou de novo. Agora vem a parte que mais derruba a gente. Comprar a peça errada. Serve no T-Cross é uma frase perigosa. O que você precisa confirmar antes de comprar é o lado correto, porque esquerdo e direito não são intercambiáveis. Parece óbvio, mas na pressa muita gente compra o lado errado, porque viu uma foto genérica. Depois confirme o formato do alojamento e do encaixe. Mesmo quando a lente parece igual, o suporte traseiro pode mudar. E por fim, o conector, número de pinos, posição da trava e o jeito que ele entra. Se você puder, compare o seu farol antigo com fotos reais da peça que vai comprar. Não só foto de catálogo. E aqui entra uma escolha que não é só de preço. Original ou paralelo. Não dá para cravar que todo paralelo é ruim, mas dá para dizer o que costuma dar problema. Lente com acabamento pobre, que risca fácil e amarela mais rápido. Vedação com borracha fina, que não assenta uniforme. Encaixes que parecem iguais, mas tem folga, e aí o farol vibra, desalinha e começa a trabalhar contra o para-choque. Se você optar por paralelo, procure sinais de boa construção. Bordas bem acabadas, borracha contínua e firme, encaixes sem rebarba e uma sensação de peça sólida na mão. E sempre verifique se vem com o que você precisa. Alguns conjuntos vêm completos, outros vêm sem lâmpada ou sem soquete, dependendo do modelo. Com a peça certa encaminhada, vamos para a preparação. A troca costuma ser feita pelo acesso da caixa de roda ou por baixo, sem precisar arrancar o para-choque inteiro. E é aqui que muita gente erra. Tenta puxar a moldura por fora, com chave de fenda, achando que vai desencaixar. O resultado é marca no plástico, presilha quebrada e uma folga que nunca mais some. O caminho mais seguro é abrir espaço por trás, enxergar o que você está soltando
e liberar as travas na ordem certa. Antes de mexer, segurança básica. Carro desligado, chave fora. E se você for trabalhar perto de chicote, melhor evitar qualquer chance de curto. Se o carro acabou de rodar, espere um pouco para não trabalhar com tudo quente. E se você vai levantar o carro, faça isso com segurança de verdade. Piso plano, apoio adequado. Não confie só no macaco para ficar com o corpo perto da roda. Se você não tem confiança nessa parte, dá para fazer com a roda esterçada e acesso pelo forro, mas depende do seu espaço e da sua paciência. Ferramenta mínima? Algo para soltar parafusos do forro da caixa de roda e presilhas plásticas. O ideal é ter uma espátula própria para a presilha, porque ela distribui força e não mastiga o plástico. Se não tiver, dá para improvisar com cuidado, mas o risco de marcar aumenta. Tenha também uma lanterna, porque trabalhar no escuro é o jeito mais rápido de quebrar uma trava que você nem viu. Agora, o acesso. Você vai localizar o forro da caixa de roda do lado do farol, que vai trocar. Normalmente você não precisa remover o forro inteiro. Basta soltar a parte dianteira para criar uma janela e alcançar o farol. Vá com calma nas presilhas. Elas não foram feitas para serem arrancadas na brutalidade. O truque é entender que presilha plástica geralmente tem um miolo que trava. Você solta o miolo e depois tira o corpo. Se você tenta puxar tudo de uma vez, ela estoura ou fica deformada e depois não segura mais. Com o forro parcialmente solto, você vai enxergar a traseira do farol de neblina e o chicote antes de soltar qualquer coisa. Observe como ele está assentado no para-choque. Veja se há folga, se a lente está alinhada com a moldura, se tem sinal de água escorrida. Isso é informação para você montar melhor depois. Chegou a hora de desconectar o conector elétrico. E aqui vai um erro comum. Puxar pelo fio. Nunca. Segure no corpo do conector e procure a trava, mas às vezes é uma lingueta que você pressiona. Às vezes é uma trava que você levanta. Se estiver duro, não é força que resolve, é ângulo. Um pouco de movimento para frente e para trás ajuda a destravar. Se você quebrar a trava do conector, ele pode ficar frouxo. E aí começa o inferno intermitente. Às vezes acende, às vezes não. E você acha que é lâmpada, acha que é fusível. E no fim, era só mau contato. Depois do conector, vem a fixação do farol. Dependendo do conjunto, ele pode estar preso por parafusos e barra ou travas. A lógica é sempre a mesma. Você precisa liberar o farol sem torcer o para-choque. Se tiver parafuso, solte e guarde de um jeito que não suma. Se tiver trava, identifique onde ela está e pressione no sentido certo. Se você não está vendo, não force. Ajuste a lanterna, mude o ângulo, afaste um pouco mais o forro. O tempo que você perde enxergando é o tempo que você ganha não quebrando. Quando o farol sair, compare imediatamente com a peça nova. Compare o encaixe, a posição dos pontos de fixação, o formato do conector e principalmente a área de vedação. Se a peça nova tiver uma borracha ou um anel de vedação, ele precisa estar inteiro, limpo e bem assentado. Se estiver torto de fábrica, você já sabe que vai dar problema. E se o seu farol antigo saiu com sujeira, barro ou areia na região de contato, limpe a área do para-choque antes de instalar o novo. Parece detalhe, mas um grão de areia na vedação vira um canal para água e poeira, e aí você monta perfeito, mas o farol embaça de novo. Agora sim, a troca do farol de neblina no Volkswagen T-Cross entra no ponto mais crítico. Encaixar sem criar tensão. Coloque o farol no lugar, respeitando o alinhamento natural. Ele deve sentar com firmeza, sem você precisar empurrar com raiva. Se você sente que está pegando, pare e confira se não tem uma aba fora do trilho. Muita gente aperta parafuso com o farol torto e acha que vai puxar para o lugar. Puxa mesmo. Só que puxa deformando o suporte. E depois aparecem folgas, vibração e até trinca na lente com o tempo. Fixou o farol. Antes de fechar forro e presilhas,
conecte o chicote e faça um teste rápido de funcionamento. Ligue a ignição e acione o farol de neblina conforme o seu carro permite. Se não acender, não entre em pânico e não feche nada. Primeiro, confira se o conector entrou até o fim e travou. Segundo, confira se o outro lado acende, para você saber se o comando está funcionando. Se o outro lado também não acende, pode ser configuração do carro, condição de acionamento ou algo elétrico mais geral. Mas se só o lado trocado não acende, quase sempre é conector mal encaixado ou peça incompatível. Passou no teste? Ótimo! Agora observe o alinhamento pela frente. A lente deve ficar nivelada com a moldura, sem um canto mais para dentro ou mais para fora. Se estiver desalinhado, não aceite como normal. Desalinhamento costuma significar encaixe incompleto ou trava não assentada. Isso, além de feio, abre caminho para entrada de água e sujeira. Com tudo certo, você volta para o forro da caixa de roda. Recoloque na posição original, sem dobrar de um jeito que crie tensão. Presilha plástica boa é presilha que entra reta. Se você está tendo que bater ou torcer, tem algo fora do lugar. E aqui vai um detalhe que evita barulho depois. Se alguma presilha ficou meia boca, o forro começa a vibrar e você ouve um ruído chato em rua irregular. Às vezes a pessoa acha que é suspensão, mas é só forro solto. Agora, a parte que quase ninguém faz e que separa uma troca tranquila de um retorno garantido. Validação de vedação e prevenção de infiltração. Se o seu problema original envolvia água ou embaçamento, você precisa entender de onde veio. Se a lente antiga estava trincada, ok, a causa é clara. Mas se não havia trinca evidente, pode ter sido vedação mal assentada ou até uma tampa traseira mal colocada, quando aplicável. Então, com o farol novo instalado, observe se a borracha está comprimida de forma uniforme. Se houver qualquer fresta, é ali que a água vai entrar. Um teste simples, sem exagero, é lavar a região como você lavaria o carro, sem jato colado e agressivo, e depois observar se aparece umidade interna nas horas seguintes. Não precisa inventar moda com pressão alta, porque isso cria um problema que você não teria no uso normal. O objetivo é confirmar que, em condições reais, não entra água. E tem mais um ponto. Se você mora em lugar com muita chuva ou pega a estrada, vale olhar o conector e a região ao redor para ver se não ficou exposto. Conector frouxo ou mal posicionado pode receber respingo direto e oxidar com o tempo. Oxidação não aparece no dia seguinte. Ela aparece quando você já esqueceu que mexeu ali. E aí o farol começa a falhar do nada. Agora, vamos falar dos erros mais comuns que fazem a troca virar novela. O primeiro é comprar compatível, sem conferir detalhes e descobrir que o encaixe não bate. A pessoa tenta adaptar, corta a trava, força conector e cria um problema elétrico e mecânico ao mesmo tempo. O segundo é tentar tirar a moldura por fora e quebrar presilhas do para-choque. Isso não só custa caro, como deixa o carro com cara de remendado. O terceiro é ignorar a vedação. Montar com sujeira, com borracha torta, ou reaproveitar uma vedação danificada. O quarto é fechar tudo sem testar. Parece bobo, mas é o tipo de bobeira que te faz desmontar 2 vezes. E existe um momento em que é melhor parar. Se você percebe que o para-choque está tensionando demais, se uma trava não libera e você está prestes a usar força bruta, ou se o pinto isso diz, conector não encaixa de jeito nenhum. Não insista. Insistir é como apertar um parafuso espanado. Você só piora e, nessa hora, o mais inteligente é revisar a peça, comparar com a antiga e considerar ajuda profissional, porque o custo de uma presilhas quebrada pode virar custo de acabamento desalinhado, e isso ninguém te devolve. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma imagem mental que ajuda muito. O farol de neblina não é só uma lâmpada, ele é um conjunto que precisa ficar firme, alinhado e vedado. Se um desses 3 falha, você perde tempo e dinheiro. Então, quando você terminar, faça uma última checagem geral. Acende sem falhar.
Está alinhado na frente. Não ficou folga na moldura. E o forro da caixa de roda está bem preso. E não tem presilha sobrando na sua mão. Se o seu caso era infiltração, observe nos próximos dias se aparece embaçamento. Se aparecer, não ignore, porque umidade constante encurta a vida do conjunto. E é isso. A troca do farol de neblina no Volkswagen T-Cross dá para fazer em casa, sim, desde que você trate como um trabalho de encaixe e vedação, e não como uma troca no susto. Quando você respeita as travas, confere a peça antes, testa antes de fechar e monta limpo, o resultado fica com cara de original. E você não volta ali tão cedo.